A primeira impressão é a que sempre fica. Você já ouviu essa frase? Eu acredito que sim, que é uma frase muito usada no nosso dia a dia. E será que essa frase está correta? Pois bem, é sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje, continuando com a série do livro A Arte de Pensar Claramente. Tem um capítulo que o autor fala a respeito disso, das primeiras impressões e como é que a nossa mente reage a isso. Na verdade, a frase está correta, porque a nossa mente tem uma tendência de dar mais importância à primeira impressão, às primeiras coisas que ela ouve ou que ela vê. Aqui nesse livro, o autor cita até um exemplo que foi feito com algumas pessoas. Foi citada 5 características de um homem. As 2 primeiras começou com as características positivas e terminou com as negativas. E no outro caso, citou as mesmas características, só que começou pelas negativas e terminou pela positiva. E geralmente as pessoas acharam mais simpático o primeiro homem, que começou com as características positivas, mesmo que as características eram iguais, a diferença foi a forma que foi apresentada. Então, isso já demonstra que a nossa mente tem uma tendência de sempre se importar ou até mesmo gravar melhor aquilo que ela ouviu primeiro. Então, nesse exemplo dos homens que têm a mesma característica, pelo fato do primeiro homem, que o nome era Alan, falar as características positivas primeiro, então foi só aquilo que a mente das pessoas gravou. As características negativas, elas não deram muita atenção. E já no outro exemplo, usando outro homem chamado Ben, com as mesmas características, só que nesse caso foi apresentado primeiro as características negativas. Então as pessoas ficaram só com as características negativas e esqueceram as positivas. Porque os dois homens tudo tinham as mesmas características, mas foi só um experimento para ver como é que a nossa mente reage às primeiras impressões. Então, realmente, essa frase tem razão. A gente tende a dar mais importância àquilo que a gente vê primeiro ou ouve primeiro. E isso pode nos prejudicar em alguma coisa, sim. Que até nesse capítulo, o nome do capítulo desse livro que fala sobre esse assunto é Não Confie em Primeiras Impressões. Porque, na verdade, gente, nós sabemos que algumas primeiras impressões podem nos enganar. Às vezes nós podemos até conhecer alguém e a gente gostar daquela pessoa, ter uma boa impressão, mas no decorrer do tempo, quando a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vê que a pessoa não é bem aquilo que ela apresentou, né, na primeira impressão. E o contrário também pode acontecer. Muitas vezes você pode encontrar uma pessoa que não causou uma boa impressão, mas no decorrer dos dias, quando você vai conhecendo melhor a pessoa, você percebe que ela é uma boa pessoa. Não era aquela pessoa que você imaginou, até mesmo que não causou uma boa impressão. E isso pode acontecer, porque já que a nossa mente sempre se importa com o que ela vê primeiro, o restante é como se ela descartasse um pouco. E isso pode nos atrapalhar sim, porque se você fica confiando só naquilo que você vê primeiro, você deixa de analisar, às vezes, as outras qualidades de alguém, ou até mesmo na questão de emprego. Aqui o autor cita o exemplo, que às vezes em entrevista de emprego tem pessoas que costumam contratar aquele candidato que passar a primeira boa impressão. E isso pode ser algo ruim, porque ele pode prejudicar a pessoa que está fazendo a entrevista, né? Os outros candidatos, porque pode ter outros candidatos mais qualificados, mas pelo fato de aquele entrevistador já ter uma boa impressão, até mesmo do primeiro candidato, os outros ele já vai avaliar já com até com menos critério, porque na mente dele ele já tem o candidato certo, que foi aquele que causou a boa primeira impressão. E isso pode prejudicar até mesmo nessa área de emprego. Outro exemplo também que o autor citou nesse livro de um professor, que geralmente quando ele corrigia as provas do aluno, corrigia em ordem, né? Primeiro aluno, segundo aluno, e geralmente o primeiro aluno que acertasse as primeiras questões da prova, ele já causava uma boa impressão nele, e isso acabava influenciando a forma como ele avaliava aquele aluno. Pelo fato de ser o primeiro aluno, até mesmo se sair bem nas provas, então ele já tinha já uma visão mais elevada daquele aluno, e isso acabava interferindo nas notas que ele dava ao aluno nas próximas avaliações.
E para que isso não prejudicasse mais, ele resolveu mudar de estratégia na hora de corrigir a prova. Corrigir a primeira questão de todos os alunos, porque assim a mente dele não ia gravar quem era o primeiro aluno que acertou as questões, e assim ele também não estaria sendo injusto, né, com os outros alunos. Então é por isso que a gente precisa ter cuidado com essa primeira impressão, porque sabendo disso, que a nossa mente já tem uma tendência de se importar com aquilo que ela vê primeiro, então tudo que a gente vê primeiro é comum a gente já ter como verdade, que é assim mesmo e não vai mudar, e muitas vezes nós podemos ser enganados. Então, a partir desse momento, tendo ciência de que essa frase, esse ditado, que a primeira impressão em que fica é verdadeira, então a gente precisa sempre estar fazendo essa análise, até mesmo para não se precipitar em alguma decisão, só porque a nossa mente tem uma tendência de se importar mais com as primeiras impressões, porque se a gente apenas observar as primeiras impressões, muitas outras coisas importantes que deveria ser levado em conta, até mesmo em relação às pessoas, ou até mesmo na entrevista de emprego, ou qualquer coisa em nossas vidas, a gente pode deixar para lá e, de repente, é algo importante que merecia ser analisado. Mas se a gente seguir apenas a nossa mente, né, nós podemos ser enganados em muitas coisas. Então, esse foi o objetivo do vídeo de hoje. E você, o que acha a respeito desse assunto? Será que você já foi enganado alguma vez por causa das primeiras impressões? Deixa aqui um comentário para eu saber a respeito disso. E você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, curte também, compartilhe. Até um próximo vídeo, gente. Tchau.